Irmãos, pensando nessa semana, pensando naquilo que Deus vinha colocando no meu coração para compartilharmos nessa noite, eu confesso que eu quero te trazer um pouco para uma reflexão daquilo que tem acontecido no mundo atualmente, hoje e nesse exato momento. E orando por isso, e eu sempre na minha relação ali com Deus, no íntimo com o Senhor me trouxe um texto bíblico. Eu quero que você abra a tua Bíblia, lá no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo referência, versículo de número 68, mas eu vou ler aqui de 60, rapidinho, até o 68, amém? O Evangelho segundo João, capítulo 6, do versículo de número 60, até o versículo de número 68. Diz assim a palavra do Senhor: muitos discípulos abandonam Jesus. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo no íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que tinham ouvido, Jesus lhes disse: isso é motivo de tropeço para vocês? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia que desde o princípio, quais deles que não criam e quem iria traí-lo. Ele acrescentou: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser isto que lhe seja dado pelo Pai. Versículo 66. E daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi vocês 12, todavia um de vocês é um diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Quero repetir aqui o versículo de número 68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, mais uma vez, nós abrimos os nossos corações, ó Deus, para que o Senhor continue a falar, assim como o Senhor tem falado até este momento. Nesse ambiente, nessa atmosfera de adoração, que declaramos que Santo, Santo é o Senhor, digno de todo louvor, toda glória, mas que também nos posicionamos aqui e cantamos: para onde iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? Então, Senhor, que o Senhor continue, ó Deus, a agir com Teu sobrenatural aqui nessa noite, em Teu nome, Jesus, que é sobre todo o nome. Ó Deus, que a Tua palavra nos alimente, nos incomode, nos provoque, cause mudança, ó Deus, nos proporcione a caminharmos, Senhor, alinhados com Teu Espírito Santo. Eu clamo, ó Deus, pessoalmente, por graça e misericórdia, que tão somente, Senhor, eu seja um canal da Tua vontade que o Senhor preparou para os Seus filhos e filhas nessa noite. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, é em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém? Queridos, quero pensar com vocês nessa noite sobre a realidade que tem permeado o mundo nesse exato momento. E quando eu olho para esse texto e penso com vocês, eu quero que Deus nos dê uma oportunidade nesse dia, tanto de manhã quanto agora, a que estejamos atentos como crentes, como homens e mulheres cristãos, cristãs, regenerados, reconciliados em Cristo, para o que o Senhor espera de nós como igreja, em relação ao que vem acontecendo no mundo. O mundo está em guerra, batalhas, conflitos. Você tem acompanhado as fontes de informação, as mídias? E Deus colocou no meu coração para a gente pensar como igreja, irmãos, que nós não podemos ficar indiferentes ou aceitarmos isso como algo comum. Deus tem esperado uma atitude diferente dos seus filhos e filhas. Eu olho para esse texto
E é bem provável que eu e você, alguns de nós aqui, possamos, ou temos feito essa pergunta: poxa, para onde eu irei em meio a essas circunstâncias adversas da vida? Para onde eu irei ali no meu trabalho, diante de momentos também de dificuldades, batalhas, decisões que precisam ser tomadas? Para onde eu irei diante das batalhas que nós temos enfrentado, os conflitos na nossa família, causas jurídicas, relacionamentos que precisam ser restaurados por Deus? Talvez você que entrou aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã, tenha feito essa pergunta para Deus: para onde eu irei? E quando a gente olha para a luz do Evangelho, esse texto que nós lemos, irmãos, era um ápice ali, do momento em que Jesus havia feito, há pouco tempo antes, alguns momentos antes, a multiplicação dos pães, e as pessoas seguiam a Jesus. Esse é o texto praticamente do capítulo 6. Mas Jesus, em algum momento, ali no capítulo 6, versículo 35, ele declara: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, e aquele que ainda que não creia, mas todo aquele que meu Pai me der virá a mim, e eu jamais rejeitarei. Amém? Aquele que vier a mim, pois eu desci dos céus para fazer a vontade de Deus. Jesus estabelece uma comunicação, uma mensagem enfática aos seus ouvintes, de que aceitá-lo, irmãos, implica em abrir mão de uma série de coisas na vida. Precisa ser uma decisão genuína, e aquele amontoado de pessoas, e muito dentre eles, a gente chega no versículo que eu li, a partir do versículo 60, acabaram deixando, porque a mensagem de Jesus, ela exige posicionamento. O chamado de Jesus, irmãos, exige de cada um de nós uma entrega plena, corpo, alma e espírito. E aqueles que até então, alguns se diziam discípulos de Jesus, somado aos 12, não aguentaram aquele discurso. O discurso desse homem é duro, ele implica a rejeição, ele implica em eu deixar as coisas para trás. Talvez você não tenha, irmão, irmã, a essência daquilo que você cantou nessa noite, e você declarou: Senhor, só Tu tens mensagens de vida eterna. Eu queimei as minhas carroças, eu deixei os meus barcos no cais. Você sabe qual que é o significado dessa expressão? Alguém aqui sabe, não? Eu deixei os meus barcos no cais, eu queimei as minhas carroças. Existia um conquistador espanhol, Hernán Cortés. Ele conquistou o México por parte de 1519, mais ou menos aqui naquela época das viagens, assim como a gente foi aqui agraciado com a turma de Portugal vindo para cá. E ele, assim que chegou e atracou seus navios no México, ele pediu para que as suas embarcações fossem queimadas. E isso, numa característica bíblica de batalhas, quer dizer o seguinte: que quando nós tomamos determinadas decisões na vida, queimar as carroças é chegar num campo, no momento de decisão, e não olhar mais para trás. Era justamente algo que muitos líderes militares, líderes de campanhas, de exército faziam. Olha, nós chegamos no campo de batalha, esquece as coisas que para trás ficam, nós queimamos as nossas carroças, para que vocês não desistam e tenham como voltar. E assim eram com os barcos no cais. Tá vendo? Relevância é aprendizado. Amém? Glória a Deus por isso. Então, quando você cantar, você já sabe um pouquinho do que tem essa essência. Mas é exatamente o que essa música, irmãos, esse louvor, ele nos incomoda. Ao nos posicionarmos perante Jesus e falar: Senhor, só Tu tens vida eterna. Falar: Senhor, agora eu tenho a certeza. Eu deixo no caso os meus barcos, eu queimo minhas carroças e olho para frente. Tu deste, a gente cantou isso, Tu me deste uma capa, Tu me deste vinho, eu sigo para frente, Tu me deste novas sandálias. Mas, queridos, olhar para essa expressão que a palavra de Deus nos alimenta nessa noite, dizendo: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens mensagens de vida eterna? Implica que nós entendemos o momento que vivemos no mundo. Vivemos em tempos difíceis, de inúmeras divisões profundas. Nunca houve tanta tecnologia no mundo, nunca foi tão rápida a comunicação, tanto avanço científico, a inteligência artificial está aí. Por mais simples que você seja, você já vai lá no chat GPT, no Gemini ou no Copilot e pergunta: poxa, preciso fazer uma receita de bolo de milho para 5 pessoas, quais são os ingredientes? Você vai ter uma referência, né? Mas ainda tem aqueles, assim como tem lá em casa, a revistinha da vovó. Mas o fato é, a tecnologia, o mundo é uma série de coisas, nós vivemos, e com tudo isso, um mundo de profundas divisões.
Vivemos um tempo marcado, irmãos, nunca houve tanta dificuldade. Há conflito em países, ideologias, culturas, gerações, famílias. Mas em muitas vezes, na grande maioria das vezes, o maior conflito que existe na sociedade está dentro do coração do ser humano. Dentro dos nossos corações. Eu não sei como você se adentrou aqui nessa noite, mas o Senhor te conhece. E eu creio que essa noite, irmãos, é noite de restauração em nome de Jesus. É noite de reconciliação com o Senhor. É noite de você declarar: Senhor, realmente eu me posiciono diante do Senhor, porque só Tu tens mensagens de vida eterna. O mundo eis em conflito, queridos. A humanidade sempre buscou construir a paz, desde que o mundo é mundo. São acordos políticos, a gente tem visto aí, as organizações mundiais, ONU, OTAN, determinados acordos de paz regionais, concordâncias ou não com guerra, sistemas econômicos, projetos sociais globais. O mundo busca a paz, mas apesar de todos os esforços, a história continua marcada por guerra, divisões, ambições, e o ser humano buscando cada vez mais conflitos. Este é o momento atual da humanidade. E eu quero pensar com você o seguinte: o que eu e você temos dentro deste contexto? E a grande pergunta para a gente como igreja nessa noite é: qual é o papel da igreja de Jesus num mundo marcado por conflitos? Qual é o meu papel e o seu, queridos? Eu me arrisco a dizer, irmãos, ainda muitos de nós estamos indiferentes. Zapeamos ali, ou vamos lá no nosso controle remoto, ou agora é tudo voz, comando de voz, as TVs smarts e tal. Mas muitas vezes temos olhado e entendido isso como comum, e não é comum. Deus carece de atitude daqueles que foram chamados, daqueles que declararam: Senhor, só Tu tens mensagens de vida eterna. A igreja precisa se posicionar nesse momento de mundo. E a grande mensagem, irmãos, que a Bíblia nos revela é algo extraordinário. Que a paz verdadeira, ela não vem de um conceito de paz. A paz verdadeira, ela existe. A paz verdadeira foi estabelecida na cruz do Calvário por mim e por você. Ela chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Se tem algo que o mundo precisa, queridos, é Jesus. E para que Jesus seja conhecido, eis a necessidade de um levante da igreja de Cristo. Eis uma necessidade, queridos, de um levante da igreja Relevância em Alphaville. E a igreja sou eu e você. E nós iniciamos a semana conectados nos nossos smartphones, nos nossos notebooks, nas nossas reuniões online, e tão pouco oramos, e tão pouco nos incomodamos com aquilo que está acontecendo no mundo, mas Deus carece das nossas orações, amém? É algo para nós pensarmos. Porque quando a gente olha para essa realidade de mundo, e Paulo fala isso aos Efésios, capítulo 2, 14 e 16, eis a grande mensagem para que haja paz no mundo, e Paulo fala isso aos Efésios, ele diz isso, Efésios 2, de 14 a 16, pois Ele é a nossa paz, aleluia, amém? O qual de ambos fez e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo, além dos mandamentos expressa nas ordenanças do Velho Testamento, nas ordenanças do passado. O objetivo dele, Jesus, era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz, e reconciliar com Deus, os dois homens em um só corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Neste mundo, queridos, para a gente entender a resposta para essa pergunta como igreja, qual é o papel da igreja de Cristo em meio a um mundo permeado por conflitos? É nós levarmos a paz, e a paz não é um conceito, a paz chama-se Jesus Cristo. É levarmos Jesus através das nossas vidas, dos nossos testemunhos.
O interessante é que quando Paulo escreve isso, ele faz uma reflexão também a respeito do contexto que existia muito entre judeus e gentios. Os judeus se consideravam o povo escolhido. Em Jerusalém tinha locais específicos para os judeus andarem, um muro que era construído, e Paulo fala disso aqui, olha, o muro de inimizade, e Jesus quebra esse muro, Jesus rompe muro, porque, irmãos, onde Cristo entra, nos corações, seja onde for na sociedade, os muros caem, em nome dele que é sobre todo nome, amém? Para que eu e você tenhamos paz, Jesus quebra os muros, muitas vezes, da nossa ignorância, da nossa prepotência, que nós achamos que somos, e era algo que permeava o povo judeu, e aí Paulo fala aos Efésios dizendo isso, Ele é a nossa paz, Jesus é a nossa paz. Isso significa que onde Cristo entra, queridos, muros caem, governos começam a florescer em paz, e isso nos faz, e precisa nos fazer nessa noite, inquietos com essa reflexão, queridos. A nossa oração como igreja é que o Senhor nos incomode mesmo aqui, em nome de Jesus, que é sobre todo nome. Não podemos olhar para o mundo neste momento como numa zona de conforto e achar que é mais um conflito, mais uma guerra. O mundo precisa conhecer a Jesus. Os missionários que estão no campo precisam das nossas orações. Amém? Queridos, na cruz do Calvário, Jesus derrubou aquilo que separava. Mas é importante a gente entender para que essa paz chegue, para que Jesus chegue aos homens. A cruz não apenas reconcilia o homem com Deus, a cruz reconcilia a humanidade uns com os outros, eu e você. Independente das nossas diferenças culturais, ou às vezes de educação, de onde saímos, Jesus nos resgata e nos reconcilia com Ele, amém? Porque onde o pecado foi abundante, a super graça do Senhor foi super abundante. Nós somos perdoados, reconciliados com Jesus, e podemos declarar nessa noite, Ele é a nossa paz, amém? Porque onde Jesus está, os muros caem. Mas ainda assim, irmãos, existem barreiras sociais, ideológicas, políticas, culturais, barreiras dentro das famílias. Eu creio que você tomou a decisão de estar aqui nessa noite, num ambiente de celebração. Você tem orado pela sua família, barreiras. Família que parcialmente está aqui nessa noite, irmãos, não existe no Evangelho aquele dizer que, olha, pau que nasce torto nunca se endireita. Não, em Jesus muros caem, em Jesus as pessoas se reconciliam, em Jesus as pessoas largam vício, em Jesus as pessoas deixam as suas ideologias, amém? Eu quero trazer essa reflexão de confiança para você, meu irmão, minha irmã, você tem orado pelo teu esposo, pelos seus filhos, você tem orado, marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, eles haverão, no momento preparado pelo Senhor, sentir a paz de Jesus, que é a paz completa, amém? Não desista, por quê? Porque o mundo constrói muros, mas Jesus constrói pontes. Glória a Deus por isso, amém? Jesus constrói pontes. Estamos recebendo novos membros aqui hoje. Jesus constrói pontes, as pessoas vão se conectando. Muitas pessoas, queridos, têm procurado a paz em lugares errados, decisões estratégicas erradas. Paulo nos lembra aqui aos Efésios dizendo o seguinte, olha, Jesus é a nossa paz. Muitas pessoas têm procurado a paz no sentido de tão somente resolverem os seus problemas, agora eu estou em paz. Outras procuram, olha, vou procurar a paz conquistando estabilidade financeira, agora eu já tenho um patrimônio, eu já tenho uma estrutura, né, já posso colocar meu burro na sombra, né? Assim que a gente usa essa expressão como brasileiros. Muitos buscam a paz alcançando o sucesso da carreira, posições, né, de destaques numa organização. Outros, né, buscando a chegar um momento e falar, agora eu tenho o controle da minha vida. Mas mesmo pessoas que alcançaram tudo isso, ainda estão inquietas. Sabe por quê, queridos? Porque a raiz da inquietação humana é espiritual. Tudo é muito bom, a estabilidade financeira, tudo aquilo que Deus nos proporciona. A gente, graças a Deus, a gente não prega uma teologia da prosperidade, mas a gente ora assim para que Deus abençoe os nossos irmãos e eles sejam cada vez mais abençoados. Mas a mensagem dos nossos púlpitos é Jesus. Não é uma mensagem aqui onde a gente vai ficar pregando a teologia da prosperidade. Mas quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem aquilo que é suficiente para a vida. E muitos não encontram a paz porque essa inquietude ainda permanece nos seus corações.
Porque a razão dessa inquietude é espiritual. Esse vazio, esse espaço que só Jesus pode preencher, a estabilidade financeira não vai preencher, os melhores carros, os melhores eventos, as melhores viagens para o mundo inteiro não vão preencher. É em Jesus que essa paz se completa. Porque Ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus também disse, no Evangelho de João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la como o mundo a dá. A paz do mundo depende de circunstâncias, como eu disse, mas a paz de Cristo depende da presença de Deus. Então, em meio a esse momento, meu irmão e minha irmã de mundo, nós precisamos nos posicionar. Eu quero te convidar a sairmos daqui nessa noite com uma determinação de orarmos pelo nosso país. Se você acha que isso não pode ter impacto aqui, já está tendo. Vai abastecer teu carro amanhã, ou você já abasteceu o impacto econômico nas bombas de combustíveis, na energia para quem tem o carro elétrico, nas prateleiras, nas gôndolas de supermercado. Irmãos, uma guerra mundial, conflitos regionais, eles se acabam respingando em outros. A gente tem agora toda essa crise ali no Estreito de Hormuz, praticamente mais de 20% da logística do Oriente para o Ocidente passa por aquele local. Logísticas náuticas, logísticas com conexões na América, com logística aérea. São desafios, talvez você trabalhe na área, eu venho dessa área, eu trabalho nessa área. Isso tem um impacto para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos empregos, para as organizações, para o empreendedor. Como é difícil empreender no nosso país, irmãos. Essa cascata de impostos que o país tem, como é difícil. Às vezes a gente, como funcionário, a gente questiona o empreendedor, mas no mínimo o salário que você ganha, ele dobra, ou ele é 1,89, se esse é o coeficiente lá do teu RH, o que você recebe é em dobro para o empreendedor. O mundo não está em paz, o mundo precisa conhecer a verdadeira paz, e a verdadeira paz é em Jesus que é encontrada, amém? Agostinho, ele disse uma frase, o nosso coração permanece inquieto, enquanto não repousa em Deus. O teu coração, meu irmão, minha irmã, você que está aqui conosco nessa noite, só vai estar em paz, quando você der o teu coração na plenitude para Jesus, amém? Não é mais um trabalho. Às vezes a gente quer buscar paz e a gente não para em emprego, e a gente muda de emprego, e um ano numa empresa, um ano no outro ano, inúmeros empreendimentos, acha que aquilo vai dar a paz, e você vai ganhar R$1.000 a mais, no segundo mês você já está gastando mais do que aqueles R$1.000 e não tem paz, e aí vive aquela vida, aquele desafio financeiro. E eu quero te dizer, que sem reconciliação com Deus, não existe a verdadeira paz. Porque Jesus, quando Ele diz, olha, deixo-vos a minha paz e a paz vos dou, implica em eu e você primeiro nos reconciliarmos com Deus. Reconhecemos a nossa situação pecaminosa. Reconhecemos que carecemos da graça, do perdão, do agir sobrenatural na nossa vida. E assim eu tenho paz, e assim eu viro e me torno agente de paz. O que Deus espera da igreja dele, nesse momento de caos no mundo, é que possamos entender essa realidade de cada um de nós. Porque quando Cristo transforma, queridos, o coração de uma pessoa, algo extraordinário acontece, essa inquietude passa, essa pessoa passa a viver de forma diferente, ela é grata com aquilo que ela tem, ela busca a gratidão nos gestos tão simples quais sejam, ela se torna um instrumento de paz para o mundo. Você já vivenciou algum ambiente onde fala, caramba, hein? Aquela pessoa ali é crente, é lá da igreja Relevância, ou é lá da igreja Batista. Que testemunho. Deus te chamou para você ser agente de paz onde você está, meu irmão. A gente não vai adiantar nada uma vestimenta espiritual nos nossos domingos. Nós precisamos ser agentes de paz nas relações. Ela se torna um instrumento de paz no mundo. E uma terceira aqui reflexão que eu quero pensar com você. A igreja é chamada para ser uma bandeira de paz no mundo. Amém? Você crê nisso? Amém? E quem é a igreja? Eu e você. Você, eu. Nós somos a igreja. Somos chamados para sermos uma bandeira de paz nesse mundo.
Jesus disse isso no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados encrenqueiros, bem-aventurados os bagunceiros, os encrenqueiros, os fofocadores do café da empresa, porque eles haverão de herdar o reino dos céus. É isso que a palavra diz? Não. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Eu e você fomos chamados para sermos agentes de paz. Paz no mundo. E como é que a gente exercita isso? Paulo ainda escreve aos Coríntios, 2 Coríntios 5, versículo 18, ele diz o seguinte: que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Uma vez reconciliados com Deus, eu e você somos promotores, vamos promover a paz de Deus, a reconciliação. E muitas vezes nós fazemos parte de uma comunidade, de uma igreja, e trazemos conosco ainda essas dificuldades de sermos reconciliadores. Que Deus tenha misericórdia de nós e trabalhe no nosso coração nessa noite, e que sejamos agentes de mudança, amém? Deus nos deu o ministério da reconciliação. A igreja deve ser reconhecida, meu querido, na igreja, no mundo, como um ponto de graça, como um ponto de amor, como um ponto de misericórdia, e um ponto de sensibilidade, de paz para aqueles que têm paz e para aqueles que têm fome. Pastor Bruno, se você me permite, eu falei hoje pela manhã, a gente só tem um domingo por mês, que da nossa forma tão aqui, o nosso jeitinho, todo um pouco fechado de ser, né, Bruno? A gente toma cuidado com isso, de não ficar se expondo e pedindo a coisa, mas um domingo por mês a gente se organiza para recebermos cestas básicas aqui na igreja. Nós apoiamos uma comunidade em Perus, a Vila Caiúba. Vocês viram aqui, a gente vai fazer um movimento ali agora, na Páscoa, levarmos R$30 de cada um para comprar um ovo de Páscoa, que talvez para você é uma coisa tão simples, mas para uma criança, numa comunidade, ele nunca viu nem um ovo de Páscoa, que é da minha época, da Dizioli, aquele que é pura manteiga e gordura. E uma vez por mês a gente se organiza para receber cestas básicas. Irmãos, é fácil, pastor Bruno? Não é fácil. Me coloco aqui a responsabilidade de pensar com vocês, então para que o pastor Bruno não vá se expor muito. E eu fico olhando cada um de vocês aqui, e fico imaginando se cada um de nós trouxéssemos uma cesta básica, irmãos. Se as nossas celebrações, nós não vamos conseguir resolver todo o problema do mundo, mas vamos levar a paz que é Jesus, e vamos colocar o alimento na mesa de quem precisa. E muitas vezes a correria do dia a dia, eu entendo que não é nem má vontade, mas isso passa de forma desapercebida, e é mais um domingo, e é mais uma semana que eu me alimento bem, que as nossas mesas são fartas, e quão é difícil, mas é o que Deus espera da igreja, respondendo a pergunta aqui do começo, o que Deus espera da sua igreja, num ambiente marcado por conflitos, necessidades, é que sejamos agentes de paz, agentes para levar alimento para quem tem fome, levar amor para quem precisa amor, e o amor é Jesus, amém? Mas a gente precisa levar o alimento também. E a minha oração, pastor Bruno, é que realmente nós tenhamos um movimento espiritual aqui, individual, para que o Senhor fale aos nossos corações. E o pastor Bruno sempre fala isso, olha, às vezes é difícil trazer uma cesta básica. Mas traz um item, algo que é simples, 1 litro de óleo, irmãos, para fazer ali uma comida, um pacote de arroz, e a gente compõe os kits, a gente não tem problema com isso. A gente tem aqui esse apoio, esse braço social, que é o Ministério Hope. Mas existem conflitos em função das necessidades, nas comunidades, no subúrbio. Talvez você nunca tenha morado no subúrbio. Eu cresci, eu morei, eu vivenciei essa realidade na minha vida. Eu sei bem o que eu estou falando, e posso dizer que eu falo com autoridade disso. Nós vivemos em um tempo, irmãos, de polarização. As pessoas discutem mais do que escutam. Por quê? Porque muitas vezes é o meu ponto de vista que tem que prevalecer. Eu sou o dono da razão, a dona da razão. Você tem escutado a voz de Jesus a você? Deixa Jesus falar. Deixa Jesus te provocar. Deixa Jesus te incomodar. Porque aqueles que têm a paz têm o Espírito Santo, o Consolador que nos incomoda, amém? E Paulo fala aos Colossenses dizendo o seguinte, olha, mas o Evangelho nos chama para um caminho totalmente diferente desse.
Colossenses 3:13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Cristo, que é a nossa paz, governa o nosso coração, o orgulho diminui, o perdão vem. Eis que essa é a noite, meu irmão e minha irmã, de liberar perdão, amém? Se reconciliar com Deus, mas se reconciliar com um parente, um familiar, essa é a noite. Porque quando Cristo governa o nosso coração, o perdão se torna possível, a reconciliação se torna real para a glória dele, amém? Porque Cristo quebra os muros e constrói pontes de relacionamento, pontes de conexão com Ele. Mas existe algo que é uma realidade do ser humano, que antes de Cristo reconciliar pessoas entre si, Ele reconcilia o ser humano com Deus. Porque a paz verdadeira começa no coração reconciliado com Deus. Amém? É por isso que a gente encontra tantos ambientes difíceis, às vezes, de relacionamentos, pessoas complexas. Mas o ambiente de paz, ele é permeado por atitudes de pessoas que têm essa paz. Porque a paz verdadeira começa num coração que foi reconciliado com Deus. Um coração perdoado, um coração restaurado, uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E o Senhor diz para mim e para você nessa noite, que Ele quer que sejamos agentes de paz, amém? Deus quer que você seja agente de paz, meu irmão como esposo, minha irmã como esposa, meu amigo aqui como filho e como filha. A dificuldade da educação dos filhos, onde eles não escutam, eles não querem ouvir, eles só querem falar. Deus te fala, meu filho, que você precisa ouvir. Porque muitas pessoas procuram, como eu disse, a paz em lugares errados. Mas a igreja é chamada para ser uma bandeira de paz neste mundo. E quando isso acontece, meus irmãos, algo sobrenatural acontece nas famílias, amém? Famílias são restauradas em nome de Jesus, relacionamentos são curados, pessoas aprendem a perdoar, diferenças acabam sendo resolvidas em unidade nas comunidades, queridos. Uma semana antes do meu pai falecer, eu sou órfão, né? Filho único órfão. E meu pai faleceu, vai fazer agora 10 anos este ano. Irmãos, eu nunca tive uma relação que fosse a das melhores relações com meu pai. Eu não conseguia, minha mãe sempre foi crente. Meu pai não, bateu portas, buscou a paz em inúmeras portas. E eu não conseguia ter uma relação de intimidade com meu pai. Eu me arrisco a dizer que talvez essa seja a tua situação aqui nessa noite. De uma relação mal resolvida com teu pai, com a tua mãe. Mas eu quero te passar o meu testemunho. Uma semana antes, meu pai teve demência frontotemporal, DFT. E ele foi ficando um pouco confuso. E numa casa simples, numa sala simples, de uma cidade simples do interior, eu fui orar com meu pai, tinha ido visitar aquele último final de semana. E eu quebrei as minhas barreiras com meu pai, irmãos. Deus me deu oportunidade para isso. Glória a Deus por isso. Eu pedi perdão para o meu pai pelas ausências. Eu acredito que eu tenha sido um filho que procurou ser um bom filho. E Deus me deu a oportunidade de eu pregar no velório do meu pai. Mas eu não conseguiria fazer aquilo se eu não tivesse uma semana antes daquele momento em que nós oramos no sofá. E eu perguntei para o meu pai, pai, o Senhor tem Jesus no coração? O Senhor aceita a salvação em Deus? Eu te peço perdão pelos tempos que eu poderia ter tido contigo e eu não tive. E que o Senhor te dê paz e me dê paz. E ele ainda um pouco confuso por conta daquilo, mas ele, numa difícil verbalização, ele disse, eu tenho Jesus. Eu saí feliz daquele final de semana, sabendo que meu pai enfrentaria dificuldades. Uma semana depois, Jesus levou meu pai. Mas eu tive autoridade, irmãos, em Jesus. E paz. Porque Jesus um dia me falou, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E eu sepultei meu pai. E 6 anos depois,
O Alex está aqui, ele acompanhou comigo, foi quem entrou comigo dentro de uma sala de velório para escolher a urna da minha mãe. Eu me despedi da minha mãe da mesma forma. Eu não estou falando isso para me vangloriar. Mas é bem provável que se eu tivesse coisas mal resolvidas com os meus pais, eu não tinha paz para estar aqui nesse púlpito nessa noite. Eu não tinha paz e autoridade para cuidar da minha filha, que vai fazer 30 anos agora o mês que vem, a minha esposa. E onde Jesus entra, as famílias são restauradas, amém? Eu creio, o Espírito Santo tem falado comigo aqui nessa noite. Essa noite é a noite de restauração em famílias para a glória do Senhor, amém? Porque com famílias restauradas, nós conseguiremos ser promotores da paz. Eu creio que onde o Evangelho entra, relacionamentos são curados, pessoas aprendem a perdoar, e essas diferenças são resolvidas, porque a igreja deve ser, irmãos, essa bandeira que leva a paz em meio ao mundo com conflito. E concluindo, terminando, não estou acompanhando o meu tempo, não sei quanto tempo eu tenho. Eu quero te dizer que o mundo continua buscando a paz, mas uma paz sem Deus. Mas a história mostra algo que é muito claro. A paz verdadeira não nasce apenas de acordos humanos. A paz verdadeira nasce da reconciliação que só Cristo oferece. E Paulo fala isso aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20, dizendo o seguinte: olha, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Amém, irmãos? Então que haja paz nos nossos lares. Somente Jesus reconcilia o homem com Deus. Somente Jesus reconcilia pessoas entre si. Somente Jesus cura, irmãos, feridas profundas que vão ser cicatrizadas pelo agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Somente Jesus transforma corações. A cruz de Cristo inaugurou a reconciliação para toda a humanidade. Aleluia, amém? A cruz de Cristo no Calvário inaugurou a paz, essa é a paz.